Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Histogel. Sou o professor Horácio e bora para mais uma aula de geografia falando sobre um tema extremamente importante para o seu vestibular, que é o tema de hidrografia. Vamos falar um pouco sobre água, recurso hídrico nesta aula, nessa videoaula. Então fique à vontade, se inscreva no canal, indique aí para os seus amigos e tome nota então desse conteúdo. Para falar de recursos hídricos, nós precisamos primeiro entender quais são as características do planeta, uma vez que a hidrografia ela se relaciona com as outras esferas da Terra, né? Então, hidrosfera, litosfera, atmosfera e a biosfera, né? Podemos falar até em antroposfera, que é a relação do homem, das atividades econômicas, das atividades humanas, com as demais esferas que, obviamente, vão gerar algum impacto, e essa inter-relação ela está sempre de uma forma dinâmica, se relacionando e uma alterando ou para bem ou para o mal a outra, tá certo? A Terra tem aproximadamente 1,3 bilhões de quilômetros cúbicos de água, né? Nós temos então 150 milhões de quilômetros de superfície terrestre contra 350 milhões de quilômetros de superfície de água. Então 97,5% da água da Terra é salgada, composta então pelos oceanos, pelos mares e pelos lagos salgados, correto? Importante entender que de 70%, então 73% de água no planeta, apenas 2,5% são compostos por água doce. E desses 2,5%, nós temos 68, 69% de toda a água doce em estado sólido, né? Geleiras, regimes nivais, neves de áreas polares ou de montanhas, sendo então aí quase 70% dos 2,5% de água em estado não potável, perfeito? O que sobra são 0,9% de reservatórios subterrâneos, lençóis freáticos, aquíferos, e apenas 0,3% de água superficial. É a água presente em rios e lagos. Não se assuste, apesar de parecer um número pequeno, é água suficiente para todas as atividades humanas, econômicas, como um todo. Com um pequeno detalhe: se for utilizada de forma racional, se for utilizada de forma equilibrada e se de fato realmente houver um esforço humano e tecnológico, industrial, para que essa água seja consumida em níveis sustentáveis. Uma vez que o ciclo da água ele tem duas funções: faz uma natural limpeza da água, correto? E através dos ventos faz também o transporte da água para as regiões continentais e assim por diante. Um fato interessante é que os oceanos eles têm um processo predominante de evaporação. Então, o calor solar cria uma enorme evaporação, as nuvens que se formam na atmosfera são empurradas pelos ventos, pelas correntes de ar, e essas nuvens formadas nos oceanos pela evaporação vão desaguar nos continentes através da precipitação. É muito interessante. Já os continentes, por sua vez, sofrem um processo maior de infiltração, de precipitação, e não de evaporação. Não se engane, áreas com florestas e corpos d'água, corpos hídricos, também, obviamente, com o calor do sol, vão gerar o processo de evaporação. Mas ele é muito mais intenso em áreas oceânicas, visto que a Terra é muito mais coberta por água do que por terras emersas. Tudo bem? Avançando aqui, nós temos uma ideia importante, que é a questão da gravidade. Outro fator importante é a questão da gravidade. Devido à força gravitacional, é comum que todos os rios, que todos os lagos, que todos os corpos hídricos dos continentes tenham suas águas drenadas nos oceanos. Nós chamamos esse tipo de drenagem exorreica, é um assunto que a gente vai tratar um pouco no final, mas já adiantando que a gravidade, então, ela tende a conduzir todo esse volume hídrico das áreas mais altas para as áreas mais baixas, que em geral darão nas planícies litorâneas, ou seja, essas águas então vão criar vazão nos oceanos. Tudo bem? Seguindo, nós temos alguns usos, em geral, que vocês já sabem, é óbvio,
para a água, né? Então, dos usos diretos, nós temos principalmente a agricultura, com 71% do uso, a indústria, com aproximadamente 20%, vamos colocar 70% agricultura, 20% indústria e apenas 10% da água disponível, doce, potável, utilizada para uso doméstico, para uso residencial e assim por diante. Esses são os usos diretos, mas nós temos que entender que também há um uso indireto da água. Uma vez que a água permite que os solos se tornem desenvolvidos, processo de intemperismo químico, decomposição das rochas, formação dos solos. Nós temos também a água como um importante componente para o equilíbrio do clima, tá certo? Uma vez que a falta de umidade, a falta de água em uma determinada região gera climas áridos, né, semiáridos, com pouca umidade, com baixa pluviosidade, e isso obviamente vai gerar menor biodiversidade, problemas em relação à escassez hídrica, à agricultura e assim por diante. E um fator extremamente importante é que a água é necessária para a manutenção de todos os ecossistemas, de todos os animais, de toda a fauna, né? De toda a flora, ou seja, os ecossistemas e a biodiversidade do planeta dependem então da capacidade de água em cada uma das regiões do planeta. Visto essa análise, então você já imagina o tamanho da importância que tem o uso racional, o uso sustentável dos recursos hídricos, tudo bem? Na reta final aqui do nosso debate, nós vamos falar um pouquinho sobre alguns problemas que já existem em algumas áreas da Terra em relação à disponibilidade da água. Obviamente não são todas as regiões do mundo que possuem recursos hídricos abundantes e disponíveis. Se você visitar alguns mapas do Google procurando saber quais são as regiões de estresse hídrico do mundo, você verá que a região do Saara, a região do Sahel na África, a região do Oriente Médio, da Ásia, pegando algumas regiões do sul da Ásia também, por conta das enormes populações da China, da Índia, do enorme desenvolvimento econômico que esses países têm atravessado nos últimos 30 anos, tem levado a uma carência de acesso aos recursos hídricos. A ONU estima que cerca de 2,5 bilhões de pessoas não têm acesso ao mínimo de água necessário para o dia a dia saudável de um ser humano. Nós temos inúmeros conflitos, pegando aqui Israel, que é um país que está encravado ali no Oriente Médio, eles, através de guerras ao longo do século XX, conquistaram territórios dos antigos países árabes, Palestina, Cisjordânia, Síria, entre outros países. Israel justamente anexou territórios com disponibilidade hídrica. Isso gera conflitos geopolíticos na região do Oriente Médio. E mesmo assim, Israel, por ser um país desenvolvido, com tecnologia, com agricultura irrigada e outras atividades, Israel acaba tendo que comprar água da Turquia. Gostaria de lembrar que a Turquia é o berço, né, a nascente das grandes bacias hidrográficas dos rios Tigre e Eufrates da Mesopotâmia. Esses rios nascem na Turquia. É interessante entender que, em troca de armas, muitas vezes Israel faz essa troca, faz essa importação de recursos hídricos da Turquia. Isso gera também todo um contexto geopolítico por trás da água, por trás da necessidade de recursos hídricos. A China também tem feito uma irrigação muito intensa no Rio Amarelo, que tem prejudicado países como Vietnã e outros países ao sul da China, fazendo fronteira ali no território da China. E a China, obviamente, tem um potencial urbano-industrial extremamente elevado, então a água para irrigação agrícola ou para uso industrial é extremamente importante para o país, né, para a China, e isso leva camponeses e pessoas de outros países a sofrerem com escassez hídrica. Um outro exemplo que eu gostaria de citar, alguns países que cortam o Rio Nilo, né? O Rio Nilo nasce ali no centro, na região leste, né? na parte mais central, Tanzânia, naquela região, e o Rio Nilo sobe, então, sai do sul, correndo para o norte, para o nordeste da África, desaguando suas águas em um delta no Egito, né? Esse rio, que é um dos maiores do mundo, compete aí com o Rio Amazonas, ele corta vários países. E, obviamente, qualquer obra hidrelétrica ou obra de irrigação feita por esses países que cortam esse rio podem afetar os países que estão na sequência aí da rota desse importante rio, que é o Rio Nilo.
Então, alguns exemplos importantes: os Estados Unidos tem conflito com o México por conta da bacia Missouri, o Brasil tem problemas com os países da tríplice fronteira, né, com o Paraguai, com Argentina e Uruguai, por conta, ora do Rio Paraguai, ora do Rio Paraná, e outras bacias importantes que são divididas aqui na América do Sul. Então, vejam bem, né, qual é a melhor maneira de se utilizar os recursos hídricos. Existe sempre uma polêmica por trás disso, e os vestibulares normalmente trabalham muito essa temática, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre os agravantes, né, ambientais em relação à água. Dois ou três fatores importantes, né? A poluição dos recursos hídricos em larga escala. Então imagina o esgoto industrial, o esgoto doméstico, o uso intensivo de agrotóxicos tem poluído os corpos hídricos de uma forma muito acelerada, a ponto do ciclo da água não conseguir eliminar essas impurezas de forma rápida. Apesar da água ser tecnicamente um recurso renovável, uma vez que o ciclo da água é constante, devido à grande expansão das populações urbanas e ao grande crescimento populacional, a contaminação dos recursos hídricos tem sido um grave problema. A poluição atmosférica tem gerado chuva ácida, que é a presença do óxido de enxofre, que é um componente poluidor gerado pelas chaminés das indústrias, pelos carros, pela queima de combustíveis fósseis, pela queima de lixões, né, incineradores que queimam lixo, entre outros agravantes. E toda essa carga de ar poluída sobe à alta atmosfera, gerando nuvens carregadas de poluição que vão depois gerar uma destruição ainda maior e a contaminação de pessoas, problemas de pele, problemas respiratórios, em geral nas grandes cidades, mas também chovendo nas áreas rurais, porque, como já dissemos, né, as massas de ar acabam levando essas nuvens para outras regiões. Falar um pouquinho sobre bacias hidrográficas, que nós vamos ter uma segunda aula sobre isso, mas hoje já dando início sobre esse tema. As bacias hidrográficas são conjuntos de rios que drenam um rio maior, tá certo? Então é um conjunto de rios que correm para a mesma direção, rios menores, rios maiores, rios afluentes e um rio principal, ok? E que formam, obviamente, toda uma rede hidrográfica, alimentando, então, grandes quantidades de recursos hídricos. É importante diferenciar o que é bacia hidrográfica do que é rede hidrográfica. A rede hidrográfica está aqui, eu coloquei até para vocês para não deixar esquecido esse tema, são conjuntos de rios que podem correr para uma ou para outra bacia hidrográfica. Já uma bacia hidrográfica é um conjunto de rios que são drenados para um rio principal, tá certo? Nós temos no Brasil a bacia do Rio São Francisco, bacia do Rio Tocantins-Araguaia, bacia do Rio Amazonas, bacia do Rio Paraná e assim por diante. O que divide uma bacia hidrográfica são as áreas mais altas, que são chamadas então coloquei aqui, divisores de águas. Os divisores de águas ou interflúvios são as partes mais elevadas do relevo que acabam dividindo uma bacia hidrográfica da outra. É bem importante então entender que essas áreas mais altas podem dividir. E o que interessa para nós sobre essa divisão? Imagina que você tem em uma área elevada rios que drenam uma bacia A, por exemplo, e rios do outro lado desse relevo que vão drenar uma outra bacia. Tudo bem? Muito bom. Qual é a formação desses rios? Como os rios são alimentados, né? Os regimes de rio podem ser pluviais, em geral no Brasil são pluviais, são regimes de chuva, que abastecem os rios, principalmente nos períodos mais chuvosos, que nós chamamos de períodos de cheias. Mas também há uma outra drenagem, que é a drenagem nival, que é o degelo da neve das montanhas próximas a esses grandes rios, a essas grandes bacias hidrográficas. Um exemplo, o Rio Amazonas, que é a maior bacia hidrográfica do mundo e o maior rio, né, do mundo, conferindo aí importância internacional, né, não só dentro do Brasil, mas ele nasce na Cordilheira dos Andes, no Peru, corta todo o território brasileiro no norte do país, desaguando suas águas no Oceano Atlântico. Esse rio ele recebe dois tipos de regimes, né? É um regime misto, regime pluvial, chuvas, e o regime nival, com o degelo da neve da Cordilheira dos Andes no Peru. Tudo bem? Quando nós falamos regime misto, então recebe esses dois regimes de abastecimento de água.
A drenagem de um rio é para onde o rio exporta suas águas. Ou seja, qual é o final das águas de uma bacia hidrográfica ou de um rio, tudo bem? Depende bastante do formato do relevo, né? Mas, em geral, no Brasil, os rios são de drenagem exorreica, ou seja, os rios brasileiros, em geral, são tributários do Oceano Atlântico. Eles correm para o Oceano Atlântico, tudo bem? Mas também temos regimes endorreicos, ou seja, rios que correm para lagos, para pântanos, enfim, para dentro do próprio território, para dentro do próprio continente, da área continental. E nós temos também alguns rios que são arreicos, que nesse caso são aqueles rios que secam, terminam antes de cair em alguma outra área, ou seja, antes de drenar suas águas para um rio, para um lago ou para o oceano, essas águas acabam secando. Normalmente isso ocorre em áreas áridas, em áreas quentes, secas, onde a evaporação é muito intensa e as regiões mais secas vão então eliminando os recursos hídricos até o ponto deles secarem. Em geral, rios intermitentes que secam alguns meses por ano e coisas desse tipo. Tudo bem? Rios perenes, eu não coloquei aqui na lousa, mas rios perenes são rios que mantêm água o ano todo. A maioria dos rios brasileiros são rios perenes. Nós temos rios caudalosos, com muito volume de água e que, em geral, não apresentam regimes de seca. Com exceção do sertão nordestino. O sertão nordestino, a região da Caatinga, a região ali do semiárido nordestino, tem rios que, em geral, no outono e no inverno, o nível de chuva é basicamente zero durante vários dias, e alguns rios nordestinos, então, são intermitentes, ou seja, secam em alguns meses do ano. Nós temos também, falando um pouco mais aqui sobre as redes, né, conjuntos de rios que drenam uma determinada bacia hidrográfica, nós temos duas classificações para entender como funciona uma bacia hidrográfica. A parte mais alta, onde nasce o rio, onde nascem os afluentes ou o rio principal, são chamados de montantes, ou seja, vão criando um montante de recursos hídricos de água que vão depois desaguar no rio principal, formando então uma bacia hidrográfica. Tudo bem? E a parte final desse rio, que seria a foz, né, onde essas águas desaguam, onde esse rio termina, chamado então de jusante, quando todos os rios drenados em um rio principal são então entregues ao oceano ou mesmo um outro rio, tá certo? Nós temos aqui duas formas de classificar também os rios, que são rios de planalto, em geral rios de áreas altas, correto? Esses rios são importantes porque têm um elevado potencial energético, através do volume de águas que caem nos relevos declinados, né, com um grande acidente geográfico, nós podemos transformar essa energia em energia elétrica através das usinas hidrelétricas. O Brasil também tem predominantemente rios planálticos com enorme potencial de geração de energia elétrica. Exemplo, a usina de Itaipu, que é uma usina binacional na região do Paraná. Ela é uma usina binacional em acordo com o Paraguai, foi construída nos anos 70, 80 e 50% da energia para cada país. É uma usina típica de um rio planáltico, ou seja, com enorme potencial energético, gerando 14 mil megawatts de energia, a segunda maior usina hidrelétrica do mundo, só perde para Três Gargantas da China. A China, o Canadá, a Rússia e o Brasil são um dos 4 maiores produtores mundiais de energia hidrelétrica devido ao grande potencial hídrico, né, e planáltico desses rios que nós possuímos, tudo bem? A segunda forma de rio seria um rio de planície, obviamente um rio com relevo relativamente plano, né, com pouco declive, e esses rios não têm potencial para produção energética, entretanto, têm um enorme potencial para navegação, para transporte hidroviário, tá certo? Então nós temos vários canais de cabotagem, de transporte hidroviário dentro do Brasil, na região amazônica, na região da Bacia do Paraguai, formando apoio com a Bacia do Paraná, levando produtos ali do Mato Grosso até o Uruguai. Então veja a importância também em termos de transporte, seja em rios ou seja marítimo, que as águas possuem, tudo bem? A foz. A foz é o término de um rio. Um rio termina de duas formas, com foz em delta, quando o rio ele se estende por vários canais, que nós podemos chamar de braços,
Exemplo, o Rio Nilo, que tem, se eu não me engano, 7 braços até cair no mar Mediterrâneo. E nós temos foz, ou seja, términos, em estuário. O estuário é quando o rio não se divide, é quando ele deságua de uma forma única, sem divisão, tudo bem? A maioria das foz no Brasil são em estuário, com algumas exceções, como o próprio Rio Amazonas, que tem foz em delta, e em geral o Brasil tem rios com foz em estuário, tudo bem? Ou seja, sem divisões. E para terminar essa aula, falo sobre o Plano Nacional de Recursos Hídricos, que é uma lei que renovou uma lei lá do governo Vargas, que era o Estatuto das Águas, lá de 1930, extremamente antiga, durou até os anos 90, e o Brasil era basicamente rural naquela época, então houve a necessidade de se reformular uma lei para a utilização dos recursos hídricos no Brasil, devido aos seus múltiplos usos: agricultura, indústria, uso doméstico, recreativo, turismo, etc. e tal. Então nós precisamos de uma política nacional de recursos hídricos para melhor dimensionar, então, onde eu posso explorar economicamente, onde eu não posso, as áreas de encostas e as áreas de floresta que margeiam as bacias hidrográficas devem ser protegidas para evitar assoreamento, para evitar contaminação, para evitar qualquer tipo de prejuízo em relação à estrutura hídrica do país. Nós temos essa Política Nacional de Recursos Hídricos discutida no âmbito nacional, dividindo o Brasil em regiões hidrográficas, uma vez que o Brasil é um país enorme, 8,5 milhões de quilômetros, com várias bacias hidrográficas importantes, que nós chamamos de primárias, e temos também as bacias hidrográficas secundárias, que serão temas da próxima aula. Espero que você tenha entendido. Um forte abraço e até a próxima aula.